Bem-vindos ao canal Mestres Ascensos. Pedimos que deixem seu like, ativem o sininho para serem notificados de novos vídeos. Bifurcação. Estamos caminhando cada vez mais rapidamente para uma bifurcação. Escolhas serão exigidas de cada um de nós. Se preferimos permanecer ou não na velha energia, nas velhas emoções, nas velhas e limitantes resistências em mudar comportamentos. Medos, controles, culpa e julgamentos estão na lista das velhas energias que mais sustentam a Matrix nesse tempo de mudança. Temos 2 planetas, 2 terras, 2 realidades distintas em frequência. Cada um de nós inserido em um deles, conforme nossa ressonância, vibrando o amor ou o medo. A pergunta é simples. Você se conhece em frequência? De que lado você está vibrando? Quem conduz seus pensamentos? Nessa pergunta, é importante observar qual a sua preocupação diária. Você tem consciência de que pode mudar qualquer vibração do seu campo ou ignora essa verdade? Somos um planeta vibrando em nova energia e estamos nos adequando confortavelmente e elegantemente no colo do amor. É como respirar diferente, sentindo estar sendo sustentados por algo desconhecido, percebendo a saída do peso da conduta egóica, principalmente de cobrança. É a alma se expressando em liberdade. É sentir uma deliciosa pitada de amor verdadeiro. O amor que vem de Deus, Pai, Mãe, Vida. Vislumbre isso nesse momento. Permita-se esse sentir. Volte 2 casas agora. Pergunte mais uma vez. Desejo mesmo ficar nessas inúteis resistências, tentando provar que estou certo sobre as minhas ilusões e principalmente sobre as ilusões do coletivo, positiva ou negativamente? Evidentemente a resposta é: soltarei essa velha e desnecessária carga de meus ombros e viverei a nova energia? Sim, é tempo de colheita. Estamos em tempo bom. Temos como base na experiência terrena, em nossos corpos inferiores, emocional, mental, etérico e físico, contaminações, informações que aprisionam pelas energias de dor e medo que ainda, não reconhecidas, fazem parte do campo individual. São as energias que devem ser transmutadas, soltando os velhos conceitos, crenças e apegos que nos conectam com o coletivo doente da 3ª dimensão e 4ª, inferior. A estratégia de saída é, em primeiro lugar, reconhecer que deseja realmente sair do jogo. Normalmente, esse reconhecimento vem por um sinal em nível de alma, como um chamado, um convite. Em segundo lugar, dar os primeiros passos em direção ao desmantelamento da própria Matrix. E em terceiro lugar, aceitar as condições desfavoráveis vindas
da forma como o externo vai olhar para você, já que estar em nova frequência é quase uma anomalia para a programação mental arrogante e controladora que o coletivo lhe oferece. Aceitando as novas regras, você precisa se fortalecer com profundas respirações e meditações diárias. Pense num game em que você esteja preso em uma jaula energética e em cada passo que você dá para a saída, exista uma força contrária que irá lutar bravamente para que você continue preso na jaula, ou seja, nas energias que você até agora tem colaborado em alimentá-las. Imagine que você faz parte de um conglomerado e sua participação energética seja fundamental para manter a ilusão desse grupo. Imagine você dizendo: chega, não participo mais de nenhum contrato que exija de mim renunciar à minha própria liberdade de ser quem eu realmente sou. Com certeza, você movimentará energias infernais. Mas como as energias infernais são desqualificadas, quando encontram a verdade, tudo se dilui em energia da compaixão. Evidentemente, os opositores se revoltam. Não poderão contar com suas dores, medos, controle, julgamento, culpa. Afinal, é um a menos na produção de densidade. Por mais difícil que seja sair do campo das cobranças, por mais que pareça monstruoso deparar com as energias que até então você nem sabia que carregava, ainda assim é libertador. Uma certeza você pode ter: o convite à liberdade é feito por você mesmo, em momentos de profunda entrega e silêncio, em que o seu coração consiga se expressar. A meta é o reconhecimento das energias que movimentarão o novo planeta em luz, verdade, liberdade e amor. Essa escolha requer uma profunda entrega e uma inteligência acima da média, até hoje comandada pela programação mental, que é justamente a saída da inconsciência sobre as verdades divinas. Consciência sobre a inconsciência. A inteligência espiritual não encontra espaço para ser difundida de forma verdadeira, considerando que é totalmente desinteressante para a Matrix que o homem se revele em verdade. Desenvolver a inteligência espiritual é o grande pavor dos controladores e manipuladores. Esses não conseguem nem olhar nos olhos de um desperto. A energia da verdade é uma barreira para os seus tentáculos, tirando dos mesmos o controle, quando encontram esse campo. Transcender a inconsciência de massa, nos tornando um com a fonte, é a liberdade que sempre procuramos, muitas vezes confundida com a libertinagem que assola a humanidade, principalmente a nossa amada pátria. O campo de inteligência espiritual não permite manipulações nem verdades sobre as leis divinas. A falta dessa inteligência é que torna crescente a proliferação de igrejas e centros que se dizem espirituais. Cada vez mais torna o homem inconsciente da própria luz, cada vez mais cativo em velhas e novas crenças, tentando fazer caber o velho no novo.
Adentrando esse novo universo em nós, reconhecemos essa inteligência divina, encontrando o portal que Jesus pregava: a verdade vos libertará. Esse momento atualíssimo de mudança de frequência planetária não é inventivo ou imaginário. É nessa nova era. Esse impulso para o despertar faz parte da mudança, como um maravilhoso convite para que todos participem, independentemente do quanto entendam sobre a mudança de vibração. O convite é feito no coração e não precisa entender nada, mas precisa soltar tudo o que o velho proponha. Já estamos participando desse evento. Portanto, é de bom tom tomarmos consciência dessa explosão de luz em nós mesmos. Chega de negacionismos, um termo usado pela ciência definindo pessoas que negam o óbvio e o que já é provado. Observando o contexto geral do que estamos assistindo, com tantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, fica claro para quem saiu do jogo de ser fantoches o quanto essa energia, negar os fatos, está pautada na ignorância e na descrença do próprio poder divino. Tudo está visível, desenhado, explicado. Estamos vendo a matrix pessoal e coletiva ser desmantelada sem sustentação para as velhas mentiras, tentando ainda se agarrar no que nem existe mais, que são apenas os ecos que alguns buscam inutilmente nas próprias ilusões. As ondas de energia geradas pela revolta, disputa, rivalidade, medo e necessidade de reconhecimento têm feito aumentar grandemente os negacionistas em relação ao novo, que já se faz presente, e estão fazendo de tudo para manter a ilusão que se desnuda diante da verdade que já está estabelecida em nosso planeta. Não é a nova informação nem inteligência espiritual que interessa aos desmandos da matriz. Para os controladores interessa a inteligência artificial, uma forma inovada de manter o controle sobre a massa cega, que continua na programação um pouco mais elaborada. Vemos isso muito claramente no incentivo constante para que todos permaneçam ligados nas redes sociais, cujo dinheiro é a energia oferecida para manter a inconsciência assegurada em padrões de baixíssimo nível energético. A bestialidade tentando permanecer ativa através da ignorância petrificada na mente humana, que desconhece o próprio poder em energias de luz. Uma boa parte da humanidade ainda está com dificuldade em soltar o velho padrão aprendido e copiado. As crenças passadas de geração a geração. O apego à própria personalidade torna inviável a individualização tão necessária para o retorno à consciência divina, o restabelecimento da inteligência espiritual. Os verdadeiros padrões espirituais intrínsecos na ordem divina estão acontecendo de uma forma gradativa, mas ainda longe do desejado para uma grande transformação coletiva, mesmo com uma boa parcela da humanidade empenhada nas mudanças vibracionais. Os que estão imersos ainda na 3D
coletivo inconsciente, tentam de todas as formas induzir cada vez mais os menos informados a permanecerem nos velhos padrões, ou seja, continuarem como escravos do controle, sejam esses baseados em crenças, poder ou busca por reconhecimento, que é o mais comum nesses tempos de tiradas dos véus. Uma luta entre o ego e o ego, arrogância, a humildade assistindo ao combate com a toalha nas mãos, até que essa luta consigo mesmo termine, redenção. Falar em verdades é compreender a ilusão, reconhecendo cada experiência dentro da ordem divina. Nenhuma experiência é mais ou menos importante nesse estágio do processo ascensional planetário. Todas as experiências são validadas pelo reconhecimento de que tudo foi como foi. Tudo foi como havia de ser, facilitando a saída do julgamento ou culpa do campo vibracional da velha energia e encerrando o jogo. É a entrega da personalidade à própria luz. Os negacionistas fazem um papel importantíssimo e necessário. Negam a própria luz e nos remete ao olhar da compaixão, que muitos ainda não conseguem sentir por estarem imersos nas próprias negações, tanto da luz quanto das sombras, pois se nega a sombra, nega também a luz. O reconhecimento dessas duas energias é o reconhecimento do amor, da energia crística. Os negacionistas são movimentados pela ignorância do que os movimenta de fato. E nesse caso, em específico, as negações das próprias emoções em relação à nova energia. Um belo exemplo disso é o que aconteceu com Jesus quando foi condenado e morto por escolha pública e democrática entre ele e o ladrão Barrabás. Em uma analogia em relação ao planeta, a escolha é também entre luz e sombra, que cada um fará. Nesse processo, tudo está acontecendo por ressonância de campo. São nossas escolhas e ações que definem o nosso estado de consciência. O novo ou o velho mundo? Em que difere a experiência Jesus e Barrabás? Apenas a conduta, as escolhas. Jesus tinha uma conduta reta, sem hipocrisia. Detestava bajuladores, falava de verdades, apontando as injustiças e a dominação sobre os menos favorecidos, sem intenção de benefícios escusos. Mostrou sempre o caminho reto da luz, intencionando o despertar para as verdades espirituais, a busca pelo Pai, a origem do amor e a busca pela verdade foi a semente plantada por Ele em nossos corações. Sementes que, em nome dEle, estão germinando agora. A experiência de Barrabás, o ladrão imerso na ilusão de se apropriar do que não lhe pertencia, iludido pela sombra do oportunismo em se dar bem sem o devido merecimento, serviu e serve ainda como um bom espelho para muitos que ainda vibram essa energia da desonestidade. É o que vemos no planeta, a mesma energia circulando ainda, mas cada um que transmuta esse velho hábito em si mesmo fortalece a limpeza planetária. Ou seja,
Por meio desse que transmuta em si hábitos impuros, o planeta fica mais limpo e leve. É óbvio e inquestionável que no julgamento de Jesus, a ressonância de campo com o ladrão foi mais forte do que com Jesus, que representava a verdade, a luz e o amor, ao contrário dos ideais da inconsciência, que, beirando a estupidez, libertou Barrabás. Assim funciona o jogo da inconsciência coletiva que proliferou o mal por éons de tempo. Agora, em tempos de verdades, a consciência unificada tem feito um árduo trabalho, possibilitando que ressoemos com o bem maior, reconhecendo todas as experiências em luz e amor, sempre lembrando que ninguém é a experiência, ninguém é o que experimenta. A mudança está acontecendo nesse tempo de limpeza. E o quanto é verdadeira essa palavra usada pela ciência, negacionistas. Uma antiga palavra, mas nova palavra bem aplicada para o contexto atual. Os negacionistas da época libertaram Barrabás, mesmo sabendo dos crimes cometidos por ele, e sem dúvida nenhuma, por ressonância de campo dos envolvidos, crucificaram Jesus. A dor procura a doentes. O medo busca os medrosos. A insanidade procura insanos. A desonestidade procura a desonestos e assim por diante. É isso que torna o homem prisioneiro de si mesmo. A total cegueira sobre os valores espirituais. Ficou claro que a ressonância de campo da população da época de Jesus era bem maior com Barrabás. Pouquíssimos entendiam a linguagem de liberdade que Jesus pregava. Foi preciso mais de 2000 anos para que a humanidade começasse a compreender o que realmente é liberdade. Na inconsciência, ninguém pode ser livre. No mínimo, consegue ser libertino, considerando que a população mundial, de um modo geral, não há pouquíssimo tempo, era totalmente inconsciente da verdade sobre si mesma. Hoje, podemos considerar que 1/3 da humanidade compreende essa fala e até concorda com ela. Mas é verdade também que o número de negacionistas é bem maior. Esse espelho não poderá ser reconhecido ainda por uma boa parte que ainda dorme em berço esplêndido. Compreende-se então a grande confusão entre liberdade e libertinagem. E por que libertaram Barrabás em vez de Jesus? Ressonância de campo vibracional. As novas informações sobre liberdade e verdade que se fazem presentes nesses tempos de transformações é pessoal. A luz, informação que liberta, tem aumentado consideravelmente a percepção sobre a ilusão que o externo mostra de variadas formas. Estamos nos tornando conscientes da grande ilusão vivida até então, e para muitos não cabe mais nada além da verdade que se manifesta pela divina presença Eu Sou. Jesus se foi, mas deixou a mensagem: a verdade vos libertará. E assim está acontecendo. Eis que surge a belíssima e segura oportunidade dos caminhos abertos que muitos estão seguindo ao sentirem os fortes ventos das mudanças vigentes no planeta em todos os segmentos. Convida todos para um novo olhar em relação à própria vida. Tem movimentado também o coletivo que, doente, grita por reconhecimento. Porém,
maioria dos ouvidos está surda para ouvir as respostas que a nova energia criativa da fonte propõe em soltar os velhos padrões. Todos sentem as mudanças em si e no externo. As energias se apresentam e o corpo físico manifesta as novas vibrações de diversas formas como efeito colateral. Sair dos convites, das pressões e prisões mundanas que o externo oferece já é uma vitória. E isso tem sido crescente, fortalecendo esse encontro que nos torna cada vez mais perto de sermos um com a fonte, nossa sagrada origem. Cada movimento feito em direção à luz que chega em nós e através de nós transforma o campo coletivo. Tudo muda quando mudamos o olhar, a consciência muda a frequência. Enxergando de forma expansiva, conseguimos olhar com os olhos do coração. E essa transformação é o que a alma há muito tempo deseja nos lembrar. Mesmo que relutando, cada um encontrará o seu próprio momento de despertar em luz e amor. O ontem ou amanhã só existe para quem precisa de mais tempo para encontrar o agora. Nunca tivemos a oportunidade em escolher entre luz e sombra, já que a sombra era a nossa ilusão, inconsciência sobre a verdade. E agora que descobrimos que não é bem assim e nossos valores estão sendo totalmente questionados, não temos como nos enganar mais. Não há como sustentar as mentiras, não só as mentiras pessoais, mas as mentiras dos sistemas educacional, religioso, político, econômico e o da saúde, que promove a doença, o medo e a dor. Não há como sustentar a hipocrisia dos valores sociais, morais e éticos perdidos na arrogância dos falsos valores de interesses escusos. E agora? É tempo de limpeza. Vamos limpar. Estamos no tempo das revelações. E esse tempo não é somente o de revelar o externo, que é fácil apontar e ver, mas estamos no tempo de nos revelarmos energeticamente por meio das nossas escolhas. Cada escolha que faço é um pouco de mim que se mostra e me mostro. Os desejos, atitudes e condutas nos revelam a todo tempo com que temos ressonância ao escolhermos A ou B. Nesse tempo de verdades, de tirar as máscaras e os véus, estamos sendo preparados para viver a liberdade tão almejada. Tempo de a luz e a sombra ficarem frente a frente, olho no olho, em frente ao próprio espelho, pois é dentro que as revelações acontecem. Reconhecer todas as atitudes, comportamentos, condutas experimentadas no decorrer da vida, com coragem de não as negar, mas limpá-las, não só em si mesmo, mas também no planeta. É por assim dizer que se esclareça aqui sobre algumas palavras sobre revel. Lembro que adjetiva aquele que se rebela, que não se submete, que não acata ordens estabelecidas, insurgente. Sob a palavra ação, trago como equivalente o amor. Logo, revelações é mostrar a verdade da rebeldia contra o amor. Agora é hora de falar sobre isso na energia da compaixão, deixando o rebelde ego chegar, se aproximar, rendendo-se à luz, findando essa grandiosa etapa de ilusão. O novo se faz presente,
se mostra sem a necessidade nenhuma de conflito. O amor é inspirador e curativo. Quando inspiramos e soltamos a dor que esteve presa na inconsciência das emoções perdidas, nos curamos. É hora de soltar e curar. Para que possamos nos revelar, é importante compreender que desenhamos nosso caminho a todo tempo. Revelamo-nos quando ninguém está vendo a nossa conduta. Revelamo-nos em nossas mentiras, negações e oportunismos. Revelamo-nos nas traições dentro e fora de nós. Essas revelações acontecerão agora. O lixo interno saindo e dando lugar à luz que cada um é. O revelar-se em sombra já é a luz manifesta. É assim, compreendendo o que se encerra, prostramo-nos diante da luz que somos, rendendo-nos ao amor. Sustentar a energia do amor é uma linda proposta. O amor é você consciente de não ser o que pensava ser. Em Amor e Verdade, Márcia Vázquez, Morada dos Mestres.